Olá pessoal, meu nome é Graziane Andrade e nesta videoaula vamos falar sobre os comandos point, ptype, regen, zoom e pan. Pessoal, ao abrir o AutoCAD, certo? Na nossa aula a gente abriu através do template a CAD ISO com terminação DWT, certo? Vamos iniciar nossa aula falando sobre o comando point, certo? Que é o comando mais fácil de ser realizado no AutoCAD e é um comando que é bastante utilizado no caso de projetos topográficos, curvas de níveis, de agrimensura. Então, pessoal, tem duas formas bem interessantes de se ativar esse comando. Uma das formas é através do atalho no teclado, certo? Digitando as teclas PO de point, vocês veem que já ficou selecionado aqui o comando point em azul. E agora é só clicar em Enter para ativar o comando. Clicando em Enter, vocês podem observar aqui, ó, na nossa linha de comando, que o comando point está ativado. E na linha de comando ela já pede, especifique o ponto. Então, eu vou aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo do meu mouse, aqui na minha tela, e tá aqui meu ponto bem pequenininho. Gente, então tá pronto o meu ponto, e vocês podem observar que no momento que eu cliquei, fiz o ponto, o comando aqui, ó, já foi desativado. Eu preciso fazer um segundo ponto. Então, para mim fazer um segundo ponto, não vai ser necessário eu fazer como eu fiz o primeiro. Digitar PO, Enter, e clicar, certo? Fiz um segundo ponto, repetindo anteriormente. Mas se agora eu quiser fazer um terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, o que é que eu preciso fazer para não estar sempre tendo que digitar? PO, Enter. Gente, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês usarem um comando e precisar repetir ele por diversas vezes, como o comando point, essa tecla de espaço do teclado de vocês e a tecla Enter do teclado de vocês, ela serve para reativar o último comando que vocês utilizaram, certo? Então, eu vou voltar para a tela onde a gente estava fazendo o comando point. Vou fazer aqui um terceiro ponto só para vocês verificarem, certo? PO, Enter. Fiz aqui meu terceiro ponto na tela. Quero fazer um quarto ponto na tela, só que agora eu não vou ativar o comando daquela forma. Eu vou clicar em espaço, cliquei em espaço, então ativou o último comando que eu utilizei, que foi o comando point. Isso serve para diversos comandos, certo, pessoal? Não só para o comando point. Então, ativou, eu vou com o botão esquerdo do mouse, clico e faço um outro ponto. Vou novamente em espaço, ativou o comando, clico com o botão esquerdo do mouse, outro ponto. Da mesma forma, se eu clicar na tecla Enter, vou clicar na tecla Enter. Enter, ativou o comando, faço um outro ponto. Enter, ativou o comando novamente, faço outro ponto. E assim sucessivamente, gente. A gente ganha muita eficiência nos desenhos quando a gente usa essas teclas para nos ajudar. E uma outra forma, pessoal, que a gente tem de acessar o comando point é aqui na nossa Ribbon. Na Ribbon, na aba Home, Painel Draw, certo? Vou clicar nessa setinha, vai abrir essas novas ferramentas aqui. E aqui está o comando Multiply Point, certo? Ao ativar o comando Point através de Multiply Point, eu consigo, certo? Fazer vários pontos sem precisar estar reativando o comando, certo? Então, vou ativar o comando Point, clicando aqui em Multiply Point. E, ó, o comando Point foi ativado, diz aqui na nossa linha de comando, e pede para mim especificar o ponto. Vou aqui na tela, vou fazer um novo ponto, clicando com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, fiz um novo ponto. Porém, pessoal,
Das demais vezes, quando eu fazia o ponto, o que era que acontecia? O comando desativava. Mas agora, utilizando o Multiply Point, eu posso sair clicando e cada clique eu vou estar fazendo um ponto diferente. E para me desativar o comando, eu vou teclar na tecla ESC. Então, ESC, eu cancelei o comando ou desativei o comando. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, tá os vários pontos que eu desenhei. Agora, pessoal, a representação de pontos tem vários formatos. Então, o comando ptype é um comando que ele representa os pontos de formatos diferentes, que é bastante interessante, porque imagine você pega um projeto topográfico e a identificação de cada ponto, de cada coordenada, está um ponto minúsculo desse. Então, a dificuldade de visualização é muito grande. Então, para resolver esse problema, o comando ptype, que também pode ser ativado de duas formas. Uma das formas é digitando no teclado PT como atalho e aparece já aqui, ó, ptype selecionado e Enter para ativar. Quando eu ativo, vai abrir essa janelinha de pontos Taylor, certo? Que são os diferentes estilos de ponto e os formatos que os pontos podem ser representados. Muitas vezes os pontos são representados, certo? Nesse formato aqui. Aí isso vai depender do tipo de projeto, qual a finalidade do desenho que você está fazendo, certo? Então, eu quero que meu ponto seja representado nesse formato e o tamanho dessa representação, ele pode se fazer por duas formas. Através do tamanho relativo em relação à tela, que é a opção que está marcada. E no caso aqui, ó, o meu desenho, se eu clicar em OK agora, para finalizar, o tamanho, certo, do meu ponto vai estar 5% relativo ao tamanho da minha tela, certo? E se caso eu clicar na segunda opção, os meus pontos vão estar 5 unidades absolutas do meu projeto. Essas 5 unidades vai ser referente à unidade de medida que eu estiver trabalhando. 5 milímetros, 5 centímetros, 5 metros, certo? Lembrando que em projetos topográficos é mais utilizado, certo? O tamanho relativo referente à tela. Então, eu vou deixar aqui 5% relativo referente à tela gráfica, certo? OK. Então, quando eu clico em OK, olha aqui, já está a representação de todos aqueles meus pontos que eu fiz anteriormente. E isso ajudou bastante na nossa visualização. Isso diminuiu bastante o zoom. E agora, quando eu aproximei minha tela, olha aqui como foi que ficou a representação dos meus pontos. E por que fez isso? Porque na medida que eu diminuí, certo? E aumentei, lembra que o tamanho do ponto estava referente aos 5% do tamanho da tela. E agora, quando eu faço isso, o que é que aconteceu? Professora, meus pontos estão todos sobrepostos. Não, cada pontinho daquele está no canto dele. Então, o que é que eu faço para corrigir esse problema? Gente, tem um comando, que é o comando regen. Esse comando vai regenerar esses objetos para ficar de acordo com o que eu desenhei, certo? Então, para ativar esse comando regen, a gente vai clicar em RE, de regen, e Enter. Quando eu fiz isso, olha aí, os meus pontos voltaram a ficar visíveis. Então, cada ponto desse, ele está referente a 5% da minha tela gráfica. E se eu aumentar aqui, ó, professora, aumentou o tamanho, então não está 5% da tela gráfica. Então, gente, é só a gente usar novamente o comando regen, RE, e ele vai regenerar quantas vezes for preciso. Vamos passar para o próximo comando. O comando pan, gente, ele movimenta a tela de visualização na direção que a gente quiser. É como se a gente tivesse uma folha de papel
e a gente estivesse movimentando essa folha de papel em cima da mesa. Porém, o desenho da folha de papel ele não vai mudar de tamanho, de posição. O que está mudando é a movimentação da tela gráfica. Vamos ativar o comando PAN para vocês visualizarem. Gente, tem 3 formas práticas e fáceis de ativar o comando PAN. Uma das formas é através aqui da Arrival, acessa a aba View, nesse painel aqui, painel Navigate, certo? No painel Navigate, o comando PAN é esse primeiro comando do lado superior direito do painel, certo? Então, eu posso clicar aqui no comando PAN. Quando eu clico no comando PAN, o cursor da minha tela, que antes era 2 linhas perpendiculares, agora passou a ser uma mãozinha. Então, para me movimentar a minha tela gráfica, o que é que eu vou fazer? Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, vai segurar a tela e eu consigo movimentar a minha tela. Professora, qual a importância de eu movimentar essa minha tela gráfica? Gente, ao movimentar a tela gráfica, a gente tem a possibilidade de aumentar a nossa área de trabalho de desenho. Se eu quiser agora sair do comando, vou clicar em ESC. Uma segunda forma que a gente tem de ativar o comando PAN é justamente nessa barrinha de comandos que está aqui, certo? Olha aqui a mãozinha. Se eu clicar aqui, o comando PAN foi ativado. Clicando com o botão esquerdo do mouse e segurando, eu posso movimentar a minha tela gráfica. ESC para sair do comando e eu vou usar um comando de outra forma. O scroll do mouse, tá vendo que essa bolinha aqui, eu circulei aqui de vermelho para ficar mais claro para você. O scroll do mouse, que é essa bolinha que a gente tem no mouse, ele serve para a gente fazer o comando PAN. E é a forma mais usual do comando PAN que a gente usa com mais facilidade. Então, se eu clicar e segurar no scroll do mouse, olha aí, já apareceu minha mãozinha fechada e eu só movimentar o meu mouse, eu vou estar movimentando, certo, minha tela gráfica. Essa terceira forma é a forma mais usual e mais rápida, eficiente de usar o comando PAN. Mas aí, gente, cada um vai usar da forma que achar melhor. Vamos para o próximo comando, que é o comando Zoom, que ele é utilizado para determinar a área gráfica do desenho que será visualizada, certo? No caso aqui, eu estou vendo essa parte da área gráfica, mas se com o comando Zoom, eu tenho a possibilidade de afastar minha área gráfica, estou afastando minha área gráfica, e eu tenho a possibilidade de aproximar minha área gráfica, certo? Então, como é que eu vou fazer isso, professora? Gente, lembra do scroll do mouse que eu acabei de falar? Esse zoom que eu acabei de fazer, eu fiz apenas utilizando o scroll do mouse, certo? Se eu girar o scroll do mouse para frente, eu vou estar aproximando o desenho. Se eu girar para trás, eu vou estar afastando o desenho. Só que, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se eu quiser, por exemplo, aproximar essa figura aqui, com o zoom do scroll do mouse, eu preciso deixar o cursor do mouse próximo à área que eu quero aproximar. Então, vou deixar o cursor do mouse em cima desse ponto e vou aproximar, Vocês estão percebendo que ele que está se aproximando da tela. Ah, professora, eu não quero me aproximar desse ponto, eu quero me aproximar do ponto que esteja do lado esquerdo. Então, o que é que eu vou fazer? Afastei e quero aproximar desse ponto. Então, eu coloco o cursor do mouse em cima e começo a girar. Então, sempre o zoom ele vai ser aproximado de acordo onde estiver descansando o cursor do mouse. Aproximando, girando para frente e afastando, girando o scroll do mouse para trás. Pessoal, mas tem outras formas de zoom. Para a gente ativar o zoom, também tem outras formas. Na aba View, no mesmo painel Navigate, a gente vê aqui essa opção Extender. Então, clicando nessa setinha na lateral de Extender, a gente está vendo diversas formas de zoom.
todos esses itens aqui, todos esses comandos, são comandos de zoom. Porém, pessoal, tem aqueles comandos, tem aquelas formas de zoom que são mais usuais, como essa que do scroll do mouse que eu passei para vocês. E a gente vai ver duas formas também, as outras duas formas que são mais usuais, tá ok? Que é o Zoom Extender e o Zoom Window. O Zoom Extender, ele amplia a tela na totalidade do desenho. Clico em Extender. Então, ó, foi estendido todo o meu desenho, certo? Ao máximo na tela gráfica, para que todo o desenho apareça nessa tela, certo? Vou aqui diminuir aqui meu zoom. Diminuir aqui meu zoom e quero fazer o Zoom Extend de outra forma. Então, eu posso também fazer o Zoom Extend através do atalho no teclado, certo? Z, Enter, eu vou ativar o comando Zoom. Ativei o comando Zoom. Vocês podem observar aqui na linha de comando que o comando Zoom está ativado. Porém, gente, tem aqui várias possibilidades de zoom, certo? Zoom Out, Zoom Center, Dynamic, Extend, que é o que a gente vai fazer. Para mim fazer o Zoom Extend, ou eu posso clicar aqui no nome Extend e já fiz o comando Zoom Extend. Voltando novamente, Z, Enter, e também tem uma opção de fazer o Zoom Extend. Em vez de clicar em Extend, eu posso digitar, certo? Essa letrinha E que está em evidência em azul. Então, agora, digitando Enter, eu estou escolhendo a opção de zoom que eu quero, que é o Zoom Extend. O Zoom Window, que ele pode ser acessado também aqui na setinha, a segunda opção de zoom. O Zoom Window é um zoom que ele vai ampliar uma área especificada por uma janela que a gente vai definir, certo? Então, clicando aqui em Zoom Window, ele está aqui me dizendo que o comando Zoom está ativo, certo? Está ativado, e pede para me especificar o primeiro ponto da minha janela, certo? Então, aqui, ó, eu quero fazer um zoom desse ponto aqui. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse, aqui nesse ponto da tela, e vou clicar fazendo o próximo ponto, certo? Para me fechar essa minha janela. E vai fazer um zoom dessa região, quando eu der o segundo clique. Ó, dei o segundo clique, então foi feito um Zoom Window justamente daquele ponto. O Zoom Window, gente, também pode ser ativado no atalho no teclado, certo? Através do Z, Enter. Aí aqui o Zoom Window está aqui. Ou eu posso clicar no Window ou digitar W Enter, que é a opção, certo? Uma opção de zoom que a gente tem aqui. Então, cliquei aqui em Window, vou fazer novamente a janela agora desse outro ponto. Quando eu fiz essa janela, aproximou, certo? Aquele ponto, fez o zoom desse ponto. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então, fica a dica, pessoal. Sempre que vocês estiverem assistindo às aulas, vão assistindo e praticando. E se for preciso, se vocês acharem melhor, que é o que eu indico, vocês vão assistindo a cada comando, dando pausa no vídeo e praticando no seu AutoCAD. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.